Bom, gente, muito boa noite. Estamos na nossa segunda live de 2026, né, José? Segunda de 2026. Né? E a gente vai trazer alguns assuntos que foram abordados no ano passado, só que a gente abordou de uma forma mais geral. E dessa vez a gente vai entrar nas dores das empresas realmente, né? Verdade. E uma das grandes dores das empresas é reter pessoas. Cada vez mais, reter pessoas se torna um diferencial. A gente vai explicar por quê. Meu nome é Marcelo Estival, sou consultor de empresas há 10 anos. Atuo com diversas empresas aqui de Curitiba e o Gilson é dono da Top Level Motors e também consultor, né, Gilson? Exatamente. A gente começou esse trabalho já faz mais ou menos uns 4 anos, está embrionário ainda, né? Isso. Nós já estamos na nossa 17ª live, né? Uhum. E essa live tem o intuito de trazer a você que é empresário, pequeno empresário, clareza nos processos, né? Tudo que a gente pode ajudar ao nosso amigo pequeno empresário que talvez não tenha um momento não tenha a possibilidade de estar fazendo uma consultoria personalizada com o nosso amigo aqui, o Marcelo, vai poder acompanhar os temas da live e tirar proveito dos temas que ajudam muito aqui na nossa Top Level, por exemplo, aqui nas consultorias que fazemos. Isso mesmo, e a Top Level é cliente, né, Gilson? Exatamente. A gente fala sobre reter pessoas o tempo todo. Cada vez que a gente perde alguém, a gente sente essa dor e sente que tem que treinar, perde-se tempo, perde-se esforços, perde-se treinamento, perde-se quanta coisa que se perde, né, Gilson? Exatamente. Então, só que assim, antes da gente falar em como reter pessoas no seu negócio, eu queria colocar a seguinte pergunta, né? Por que reter pessoas no seu negócio? Por que isso é tão importante hoje em dia, né, Gilson? Eu acho que assim, uma das principais coisas é você não perder tempo, que nem tinha comentado, não perder tempo, você poder investir em pessoas e sentir que você não perdeu esse investimento. Né? Geralmente o tempo de rampagem de um profissional é de 6 meses para ele começar a performar. Né? Antes disso, ele está em processo de aprendizado. Mesmo quando você chama um profissional pronto do mercado, ele tem um tempo para se adaptar à cultura da tua empresa, ao teu negócio. Ele tem um tempo de aprendizado sobre o teu produto, uma série de coisas que, se você perder em 6 meses, você não vai tirar o devido proveito. É verdade. E como é importante você ter pessoas que te ajudam a alavancar o teu negócio, né? Eu uso uma frase sempre assim, Gilson. As pessoas certas aparecerão no seu negócio. Vai aparecer muita gente errada, mas as pessoas certas vão aparecer. Os meus principais clientes têm pessoas que estão com eles há 10, 15, 20 anos. Hoje eu estava falando com uma profissional que trabalhou 20 anos numa empresa cliente minha. Legal, legal. Você ia falar alguma coisa? Não, é legal essa abertura. O que eu ia falar que é uma cultura burra, né? Por exemplo, assim, a gente pegar e a gente contrata, investe em contratação, desenvolve, mas não retém, né? Isso mesmo. E daí o tempo de rampagem é no mínimo 6 meses, né? 6 meses. Né? Então a gente trabalha muito aquela questão do ROIP, né? Que é o retorno sobre o investimento de pessoas, né? Então se a gente o ROI é Return on Investment, né? Nesse caso o ROIP é em pessoas, né? pessoas. E cada pessoa é um investimento para a empresa. Verdade. E cada funcionário, cada colaborador, eu trato muito o funcionário como uma rampagem no meu negócio. Sim. Então a escalabilidade do meu negócio tem a ver com o funcionário, com a qualidade do funcionário. Sim. Então, se eu treino, desenvolvo e não retenho, eu estou perdendo muito dinheiro. Então, por isso que eu falo que é uma cultura burra, né, Marcelo? Então, a gente já falou de treinamento, já falou de desenvolvimento, e se eu não retenho, eu estou deixando meu dinheiro, eu estou profissionalizando a galera para o mercado, né? E às vezes para o concorrente, né? Exatamente. Às vezes para o concorrente. Exatamente. E aí, tendo em vista a importância de se reter pessoas, vamos falar um pouco de como fazer isso, né? Eu coloquei aqui 6 tópicos para a gente tentar falar de uma forma geral, para que o intuito dessa live hoje é que vocês terminem ela sabendo, já sei o que eu tenho que fazer para reter pessoas. Posso dizer que a grande maioria das empresas não faz nem metade de todos esses tópicos aqui que eu vou comentar. Legal. Principalmente as empresas de pequeno porte. Nosso foco está nas empresas através dessas lives, pequeno e médio porte. Agora, se você quer ser grande, você tem que pensar como grande, você já tem que se ver grande. Para você se ver grande, você tem que agir como grande, ou seja, pegar as melhores práticas. Verdade. Os 6 tópicos que a gente vai falar hoje são cultura e clima, cuidar da questão de cultura e clima organizacional, cuidar da tua liderança e da tua gestão, como é que está a gestão, né? Eu sempre falo que o principal motivo hoje que as empresas deixam a empresa, que os colaboradores deixam as empresas, é a sua relação com o gestor direto. Por quê? Porque ele é capaz de tornar a tua vida um inferno ou um céu. Sim. Tem muita gente que sai da empresa porque o chefe é grosseiro e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Terceiro tópico, desenvolvimento de carreira. Quarto tópico, remuneração e benefícios.
E vamos falar um pouco sobre, reconhecimento e valorização. Por que isso é importante, né? Então, primeira coisa, cultura e clima organizacional. Gilson, o que você entende de cultura e clima organizacional? O que seria isso para você na tua visão, olhando por cima? Cara, cultura tem a ver com aquilo que a gente considera o DNA do teu negócio, né? Digamos, tem a ver com aquilo que você traçou como estratégia do teu negócio, como a tua razão de fazer aquilo que você faz, né? Entendeu? Então, se eu sou uma pessoa mais voltada sei lá, eu valorizo muito a humanização das pessoas e tal, então não faz sentido eu ter uma abordagem mais direta, agressiva com o negócio. Sim. Né? Acho que tem muito a ver com aquilo que o empresário, o pequeno empresário, identifica com a identidade dele, né? Sim. E o clima tem a ver com isso, clima organizacional, né? Clima tem a ver como que a temperança da empresa, né? Digamos, como que a satisfação do pessoal, como que o sorriso de trabalhar todo dia com o teu negócio, né? Exatamente. O clima, eu diria que está diretamente relacionado ao dono da empresa. É ele que dita como é que vai ser esse clima, né? E, consequentemente, aos líderes da empresa. Né? Ou líder, né? Exatamente, aos líderes da empresa. Quando a empresa é um pouco maior, já tem líderes, eles é que dizem como é que vai ser o clima. E esse clima está relacionado poxa, como é que as pessoas se tratam, é um clima leve, é um clima pesado, é um clima de muita cobrança, mas uma cobrança sem respeito. Tem empresa que o pessoal xinga, manda para aquele lugar, então, e tem empresa que o pessoal cobra com firmeza. Eu costumo dizer que o bom líder que gera um clima adequado é aquela pessoa que ele sabe ser firme, mas sem perder o carisma. Ele sabe como abordar as pessoas de maneira direta, com coragem. O líder tem coragem, mas ele não é grosso. E isso é uma linha tênue. É você saber até que ponto você pode cobrar com justiça, mas com educação, com firmeza, mas sem ultrapassar o limite. O líder atual é um líder, e é difícil achar essa combinação nas pessoas, que sabe respeitar isso, né? Então, falando um pouco de cultura clara, desenvolver e comunicar os valores da sua empresa, né? Acho que tem muito a ver a cultura da empresa com os valores da sua empresa. Quais são os valores da sua empresa? Primeira coisa que a gente fez aqui na Top Level, né, Gilson? Qual que foi? Foi colocar os valores da empresa. Exatamente, colocar no papel, né, aquilo que estava na minha cabeça, digamos assim, né, como empresário, né? E você vê como foi válido. Hoje a gente usou isso, por exemplo. A gente tem uma SDR e a gente estava falando para ela da importância de ser orientada para resultado. Esse é o primeiro valor aqui na Top Level, orientação para resultado. E no caso a gente tem que pensar em clientes que estão propícios a trazer o seu veículo para a gente poder revender, certo? Exatamente. Nesse momento a gente utilizou o valor, olha, qual é o primeiro valor da nossa empresa? Orientação para resultado. Isso quer dizer que você tem que direcionar os seus esforços. E ela entendeu. Ela realmente associou a cultura da empresa ao trabalho dela. Então a importância de colocar os valores da empresa é a pessoa entender que a cultura organizacional é voltada para orientação para resultado. Outras coisas que a gente coloca em termos de valores de cultura organizacional é trabalho em equipe. Aqui é uma empresa que a gente sabe trabalhar em equipe. Ou aqui é uma empresa que a gente tem foco no cliente. Um dia eu estava num cliente e um funcionário chegou para mim e falou assim, Gilson, bom, eu percebi que aquele cliente já tinha, na verdade o meu colega já tinha me sacaneado com o cliente, e daí eu sacaneei ele com o cliente dele também. E cadê a questão de foco no cliente? Cadê a questão de colocar o cliente em primeiro lugar? Será que por uma rivalidade interna, por alguma coisa que você fez para mim que eu não gostei, agora eu vou deixar o cliente sofrer? Por que a gente está aqui no final das contas? Sim. É para eu competir com o colega ou para eu colocar o cliente em primeiro lugar? Né? Então isso é uma coisa muito importante que nem todas as empresas... Parece básico, mas nem toda empresa a gente tem isso. É isso que eu queria falar. Por exemplo, assim, para a gente trazer para a nossa vida real de empresário aqui. Então, por exemplo, assim, nosso amigo que é empresário lá e tem essa deficiência ali, que ele vê que não consegue contratar, ou contrata, mas não consegue desenvolver, não consegue treinar as pessoas e não consegue reter, né? Sim. Como que ele identifica? Qual que é o primeiro passo para... Vamos supor, o cara tem lá 2, 3 funcionários. Qual que é o primeiro passo que ele deve fazer? O que você acha? Assim? A primeira coisa que eu faço nas empresas é colocar os valores nas paredes da empresa. É definir os valores. Por quê? Por que os valores são tão importantes? O que te trouxe até aqui como empresário? Definir os valores, né? Legal. Né? E uma coisa nesses 10 anos de consultoria que eu mais observei nos empresários de sucesso, o que te trouxe até aqui, até agora, são os teus valores. Disciplina, trabalho em grupo,
foco no cliente. Tem empresários que eu trabalho, e você é um caso, que são obcecados pelo cliente, obcecados em resolver a dor do cliente. Isso está em primeiro lugar. E foi isso que trouxe a empresa dele, de uma microempresa para uma pequena empresa, para uma empresa de médio porte. Sim, sim. Porque ele sempre focou na dor do cliente, e a dor do cliente pode mudar. A necessidade do cliente pode mudar, e isso é marketing. Você sempre fala uma frase que eu gosto muito, Wilson: marketing é uma dor latente. Que ninguém compra, né, no caso, ninguém compra por uma dor, todo mundo ou compra por uma dor ardente, né, uma dor ardente ou um desejo, uma dor... uma dor latente uma dor ou um desejo ardente. Um desejo ardente, isso aí. Né? E isso é focar no cliente, é no interesse dele ou na necessidade dele. Né? Então, eu gosto de colocar isso nos valores da empresa. Geralmente, eu coloco 5 ou 6 valores nas paredes da empresa e pergunto isso para o dono. Que mais que te trouxe até aqui? Poxa, que mais que me trouxe até aqui? Então, ele coloca esses valores. Então, essa é uma das primeiras coisas que se deve fazer, deixar claro esses valores. Né? Alinhamento de propósito. Como é importante a gente trabalhar nessa questão de cultura com o propósito das pessoas, né? Qual que é o propósito das pessoas que trabalham numa empresa de carros, que vende carros? Qual é o propósito das pessoas que trabalham numa empresa uma clínica médica? Cara, é muito importante identificar isso. Eu saí de uma empresa porque não me identifiquei com a cultura da empresa e nem com o propósito dela. Vou dar um exemplo de... Isso que eu ia perguntar. E como que a gente faz para identificar o propósito do funcionário? Poxa, geralmente o propósito dele está relacionado... Eu tô me colocando realmente como um empresário aqui, né? Eu já identifiquei, eu quero trazer para minha empresa, eu quero reter melhor as pessoas, vejo que é um gargalo. Já sei que eu tenho que definir os valores e tenho que ter pessoas alinhadas com esses valores, né? Que é fundamental. Isso mesmo. E daí, agora, são a questão do propósito. Como que eu identifico nos meus colaboradores lá, como que eu tento entender os propósitos deles? O teu propósito está relacionado ao que você gosta de fazer, aquilo que você se preparou também para fazer. Então eu não posso querer direcionar uma pessoa para uma área que eu preciso, mas que ela não está apta para fazer aquilo, ou que ela não quer fazer aquilo. Né? A primeira coisa é essa, você entender que se você está trazendo alguém para o teu negócio, se ela está vindo por dinheiro, por causa do salário, porque ela está desesperada, ou porque ela realmente concorda com a tua empresa. E já na entrevista, é que você pode ser assertivo na entrevista, você pode perguntar já o que ela estudou sobre a tua empresa. Será que ela estudou? Será que ela tem interesse no teu segmento? Ou ela está vindo porque ela precisa? Ou ela quer resolver tua dor e ela está de acordo com aquilo que você faz? Né? Eu trabalhei numa empresa de cigarro por muitos anos, Gilson. E sou grato a essa empresa, eu aprendi demais com eles. Só que quando me colocaram numa área de televendas, eu criei uma área de televendas de uma multinacional. E eu tinha que vender cigarro por telefone. E ali que eu vi que eu não estava de acordo com o propósito da empresa. Eu não queria vender cigarro. Não tinha a ver comigo. Né? Tinha a ver que eu gostava da empresa, eu gostava das pessoas, mas não tinha a ver a finalidade dela comigo. Então eu percebi que tinha que fazer algo que eu acreditava. Hoje eu vendo, mas sabe o que eu vendo? Eu vendo consultoria. Mas quando eu vendo, eu falo para as pessoas, meu olho brilha, porque eu acredito nisso, eu sei que eu posso resolver uma dor do cliente. Mas eu tinha parado de fumar quando eu trabalhava nessa empresa de cigarro. Era uma coisa que eu lutava contra, então estava contra o meu DNA. Com certeza. Então, nesse sentido que eu digo, que a gente tem que pensar em... Ó, tá descendo a cadeira aqui. faz parte, né? Nesse sentido que eu digo que a gente tem que acreditar no negócio que a gente está trabalhando, e não é só porque pode eventualmente ser uma coisa que é maléfica à saúde. Às vezes eu não gosto de vender carro, às vezes eu não gosto de vender móveis, às vezes eu acho um saco vender medicamento. Essa pessoa não pode vir para a tua empresa, porque ela não acredita em você. As pessoas que estão te ajudando a multiplicar aquilo que você faz têm que ter a tua visão. E aí que fala muito sobre cultura organizacional, a visão, né? Puta, que saco, né? Esse negócio de visão, de novo esse assunto. Mas tem muito sentido nisso para quando a gente entende. O que é a visão? É onde a empresa quer chegar, de que forma que ela vai chegar lá. Isso é ter a visão do negócio. E você precisa compartilhar isso com os teus colaboradores. Como que a gente vai chegar lá e por que a gente vai chegar lá? Mas se eu não tenho a mesma visão, ou seja, eu não estou nem aí se você vende X móveis ou 2X móveis. Então você não tem a mesma visão que eu não posso te contratar. É isso, pessoas que estejam alinhadas, porque essas pessoas, para serem felizes, elas têm que estar no mesmo propósito que você. Entendi. Não, entendi. Hoje eu estou me colocando realmente como um ouvinte aqui,
e um Como empresário. aprendiz, e como empresário. E eu estou me colocando ali realmente como aquele pequeno empresário, né? Eu não acho tão simples de identificar esse propósito, assim, sabe? É difícil? Por exemplo, assim, eu tenho meus colaboradores no meu negócio lá agora. A pessoa que tem lá uma panificadora e tem os seus 4 colaboradores. Ele não vai chegar, e aí, você gosta de fazer pão? Não é isso que ele vai ter que identificar, né? Como que ele identifica de forma, assim, objetiva essa questão do propósito no negócio? De repente, claro, o cargo quanto mais complexo o cargo, digamos, mais nível de diretoria, de um gestor, eu acho que tem muito mais a ver. Mas a parte mais prática, operacional ali, como que a gente identifica isso? Você fez a pergunta certa. Essa pergunta é sensacional, porque eu sempre faço essa pergunta para os clientes, né? Eu tenho muito cliente de padaria, mercado, que trabalha em execução de produto, né? E quando a gente vai entrevistar, uma das perguntas que eu faço é: me fala os teus 5 pães que você mais gosta de fazer, como é que você faz? Opa, essa pergunta pega muita gente desprevenida. Porque quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente fala em detalhe. A gente fala assim: olha, eu gosto de fazer o pão tal, eu uso tal fermento, eu faço assim, assado, e o olho brilha. Então você sabe que a pessoa tem o mesmo propósito que você, quando o olho dela brilha, que vai falar sobre o seu negócio. Legal. Faz sentido isso, né? Faz sentido. Ela fala do pão tal, ou se é confeiteiro, por exemplo, ela vai falar dos docinhos tal. Se ela gosta de cozinhar e você tem um restaurante, o que você gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer tal coisa, eu uso tal e tal coisa. E aí que você percebe que a pessoa está na tua página. Exato. Legal. Agora, mas tudo bem, mas eu vou contratar para uma área de marketing e eu tenho uma loja de móveis. Então eu não vou perguntar exatamente dos móveis, mas eu vou perguntar sobre o trabalho dela. O que te chama atenção nas publicações? Como é que você gosta de publicar? Quando a pessoa é apaixonada pelo que ela faz, ela fala com paixão. E ela te convence que ela sabe fazer bem aquilo porque ela ama fazer aquilo. Isso parece meio sonhador, mas é verdade. Não, mas eu acho que faz total sentido, né? Porque a gente está falando em como reter pessoas, né? Exatamente. E não tem como eu reter uma pessoa que não, né? Que não queira, que não se identifica com aquilo que ela faz, ou não gosta daquilo que ela... Cara, ela vai ficar 8 horas fazendo aquilo, né? Isso. E se ela não se identifica, não gosta daquilo, não faz sentido, né? Exatamente. Então, Boa, por isso que boa, a gente... gostei. Né? Gostei. Então, eu defino os valores e alinho as pessoas com o propósito, né? Exatamente. E defino a área correta para ela. Sim. Às vezes você vai contratar uma pessoa que ganhava 10 mil, mas ela está se candidatando... E parece uma boa opção. Opa, 10 mil, mas a vaga é para 5 mil. Legal, tá na promoção, né? Eu vou trazer essa pessoa que é super capacitada, mas ela não está no teu propósito. Ela está como se fosse uma pessoa que está se afogando. E ela está se afogando e ela vai pegar a primeira boia que aparecer para não se afogar. E você é essa boia. Mas na primeira oportunidade ela vai deixar a sua empresa para ir para o quê? Para o propósito dela, para a área dela, para o salário que ela ganhava, para a remuneração que ela valia, né? Naquela empresa que ela naquele tipo de empresa que ela trabalhava. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Manter um ambiente positivo. Eu gostei dessa questão. É legal porque você realmente vai separando aqui e a gente começa a ver que quando você contrata, a gente não alinha essas coisas básicas, né? Primeiro, vamos falar bem a verdade, né? Eu duvido que 90% dos empresários aí não deve ter uma carta de valores do negócio e também não contrata por propósito. Não contrata por propósito. Contrata por achismo, né? Porque eu acho que você é bom nisso, você é bom naquilo, mas eu tenho que entender se essa pessoa está realmente vindo, né? Exato. E assim, falando ainda de clima, de cultura, manter um ambiente positivo, né? Poxa, eu já tive cliente que chegou no meio de uma sala e falou: eu vou ter que demitir todo mundo aqui, será? Parecia o Shrek. E não é bem assim, né? Porque que tipo de impacto que isso vai causar nas pessoas? Mesmo aquelas que não estão performando, né? Poxa, a gente tem uma NR01 hoje que cobra a saúde mental das pessoas, que cobra que a empresa propicie condições para que as empresas tenham saúde emocional, né? E a gente é diretamente, como empresário, responsável por parte dessa saúde emocional. Como? Tratando bem as pessoas, gerando boas condições. Então, isso está relacionado ao segundo tópico, Gilson. O clima organizacional está diretamente relacionado ao segundo tópico, que é liderança e gestão. O que é liderança e gestão? Gilson, o que é um bom líder para você? Na tua visão, o que é um cara que é bom líder? É aquilo que a gente sempre fala, que executa muito bem aquilo que foi definido pela área estratégica da empresa, né? Ele embaixador, né? Exatamente. É aquilo, por exemplo, a gente definiu a estratégia da empresa, ele é um
propagador daquilo. Por exemplo, a nossa estratégia é fazer determinada coisa, o líder da área, são líderes de área, e tem o líder da empresa, no meu caso, que eu tenho um líder de venda, um líder de compra, por exemplo. O de venda, ele está muito alinhado com aquilo que a gente definiu, né? E ele é um executor, ele, além de cobrar, metrificar, né? Ele mede realmente cada funcionário, cada colaborador, se estão fazendo aquilo que a gente combinou que seja feito. E ele é um técnico do negócio. Além de tudo, ele desenvolve, né? Exatamente. Ele vê onde está o gargalo daquilo, da execução que foi tratada, né? Ele tem aquilo que a empresa definiu, né, como estratégia. E ele fala assim, pô, para fazer a X venda combinado, por exemplo, um líder da área de vendas, se a estratégia é fazer X venda por mês, eu vou pegar os colaboradores e vou definir aquela meta individual. Exato. E vou vendo onde estão os gargalos, né? Ele vai metrificando e vai combinando aquilo, vai treinando e vai desenvolvendo para que a empresa atinja aquele objetivo, né? Isso mesmo. É. Quando você começou a tua empresa, e ao longo do tempo que você estava sozinho na tua empresa, todo empresário que começa do zero, ele tem um momento que ele está sozinho. Sim. Aí ele chama a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa, até que chega um momento que ele começa a perceber que ele não está mais dando conta do negócio. Então ele vai chamar o primeiro líder. E o que a gente espera desse primeiro líder? Que ele seja um embaixador dos processos da empresa, que ele faça do jeito que eu bolei para ser feito, do jeito que eu pensei e que melhore, que traga melhorias. Claro, eu tenho que, como dono da empresa, a gente tem que estar aberto a novas ideias, porque a gente não constrói nada sozinho. É verdade. O líder, ele vem para te ajudar a construir o processo, mas até onde chegou, até onde você já chegou, escala, ele tem que te ajudar a dar escala naquilo, a replicar aquilo que você já faz, que você já aprendeu, e para melhorar. Certo? Então é isso que a gente espera de um líder. E para fazer bem feito, para reter pessoas, esse líder ele tem que saber engajar as pessoas, né? Então, líderes engajados são caras que, primeiro, defendem os processos da empresa, mas sabem como multiplicar, sabem cobrar, sendo firmes, mas sendo educados, sendo carismáticos. Não é bonzinho, mas não é carrasco, mas ele é um cara que entende, conhece pessoas, né? Isso sabe mesmo. Como tratar, como desenvolver, conhece o colaborador, aonde que ele precisa, onde que está aquele gap e vai desenvolvendo, né? Isso mesmo. Né? E sabe interagir entre as pessoas, entre os colaboradores para que eles se relacionem também, né? Isso mesmo, para gerar um bom ambiente. Vou dar um exemplo para você. É que nem pai e mãe. Quando os líderes da empresa se engalfinham, brigam muito, o exemplo fica para os liderados. E sabe o que acontece? É que nem filhos dentro de casa e o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe brigam muito, os filhos vivem se dando porrada, né? Vivem brigando, não aprenderam a se amar, né? E dentro da empresa a gente tem que gerar esse ambiente de conexão, de saber trabalhar em grupo, saber se respeitar. Então, da mesma forma, quando o líder é muito grosseiro, ele não sabe falar com as pessoas, não sabe se comunicar, não tem uma comunicação direta, não dá feedback, ou quando dá feedback no corredor. Uma regra básica do líder: critique em particular, elogie em público. E quando você faz isso, você desenvolve pessoas. Porque você não humilha as pessoas, mas sim você puxa elas para desenvolvimento no individual e você gera um sentimento para o grupo de que as pessoas são reconhecidas quando elas fazem certo. E eu acho também que o líder ele é muito alinhado com aquilo. Aconteceu um evento pontual, ele não espera, né? Ele não deixa passar. É o pão quentinho, né, Gilson? Ele já chega Você sempre fala sobre isso. É isso, o macarrão é quente, né? A gente macarrão é quente. Macarrão come quente, né? Aconteceu o episódio, tem que ser falado. Claro que você vai ter reuniões, vai tratar a reunião semanal e tal, vai alinhar pontos e tal. Mas aconteceu um episódio, você tem que chamar já no canto e não deixar para depois. Não deixar para depois, senão esfria, né? Não tem que ter preguiça no negócio, tem que chamar naquele momento e já fazer a correção do rumo ali, né? Só que ao mesmo tempo você tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Então, Sim. Um bom líder, ele é disciplinado, sabe por quê? Porque ele anota as situações. E na hora de dar o feedback, existe um ditado: contra fatos não há argumentos. Por exemplo, vou te dar um feedback, vou falar assim para você: eu acho que você é meio indisciplinado, ou que você não se dá bem com as pessoas e você tem que melhorar isso. Já vi diversas situações em que houve uma reação negativa do funcionário, falar assim: eu não me dou bem com as pessoas. Sim. Se me desculpa, mas você não sabe tratar as pessoas. Que não sei o quê. Ou seja, deu brecha. O que o líder, que ele é um cara engajado com os processos, ele é um cara disciplinado, ele faz? Ele anota as situações. E na hora do feedback, ele vem através de um documento formal. E nessa hora a consultoria ajuda muito, né? A trazer o processo. Verdade. Então ele usa esse processo em favor dele e chega para o colaborador e fala assim: bom, vamos dar o teu feedback formal e eu tenho algumas situações que eu preciso te trazer.
no dia tal aconteceu tal ou tal coisa que você chegou atrasado, ou no dia tal você teve uma discussão com o colaborador fulano e não foi legal, né? Então ele traz fatos e contra fatos não há argumentos. Quando você sabe mostrar o caminho para o colaborador e quais são as situações que fizeram ele chegar a uma má performance, ele entende. Ele Não tem percebe dúvida, não tem que não é dúvida. pessoal. Ele percebe que você realmente está prestando atenção nele. Então isso mostra que você é um líder dedicado, engajado. Exato. E não é não é aquela pessoa assim que ele sabe como dar aquele feedback, né? Porque uma coisa é eu chegar e falar, pô, Marcelo, ó, onde você falou com o cliente, é assim, 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 porra, isso não se faz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara vai ficar inibido de querer falar alguma coisa, está com alguma dúvida, e eu acho que realmente se aprende, ainda mais, que nem a gente falou, o período de rampagem é 6 meses, né? Então, eu preciso que um colaborador, ele esteja aberto a aprender sempre, né? Um bom colaborador, né? E o líder é fundamental nisso, é aquele que ele não vem pronto, ele sempre vai estar aberto a aprender, né? Então, quando Verdade. o líder, ele é um cara que ele sabe falar, dá o feedback pontual naquele momento, ele ajuda que aquele colaborador, sempre que ele tiver uma dúvida, ele vem, fale. E eu acho que, eu sempre estigo aqui, eu falo pro meu líder aqui, eu falo que a gente tem que abrir sempre, tem que sempre estar aberto para que qualquer dúvida daquele colaborador pontual, ele venha e fale com a gente, porque a gente quer que ele se desenvolva, né? Então, para isso, ele tem que estar sempre aberto, corrigir o rumo, mas também sempre estar aberto para ajudar no desenvolvimento dele, né? É verdade. E se ele for um cara muito carrasco, quando o cara tem uma dúvida, ele vai se retraindo, né? Vai se fechando e você atrasa o desenvolvimento de um colaborador, né? Isso mesmo, isso mesmo. Agora, por outro lado, você falou do líder carrasco, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser esse líder, mas também existe uma competência comportamental que a gente fala, que é a coragem, que é o líder que tem coragem, que fala, que desenvolve, que se interessa por pessoas e fala o que tem que ser falado, né? Então, a gente às vezes tem uma liderança morna quando ele não anota as situações, ele não traz, e isso não faz com que a pessoa se desenvolva. Então, o papel do líder é desenvolver pessoas, principalmente. Não é pôr a mão na massa só ele. Deixa eu só perguntar uma coisa, vocês não estão com frio, gente? Eu tô ficando Tá com frio ou não? Só para subir Tá um com pouquinho. frio? Você tá com frio? Não mesmo? Ah, mas vocês estão de blusa ainda. Mas enfim, só para subir um pouquinho o ar, que tá vindo direto aqui daí. É, Boa, boa. muito bom. Ah, a live Mas é é- assim, né? A gente vai... Quem sabe faz ao vivo, mexe É. com ar-condicionado ao vivo. É isso aí, é isso aí. Tá. Boa, boa. Então, assim, falando desse líder, ele, por outro lado, ele tem que saber cobrar, ele tem que saber falar. Sim. Então vamos lá. Então eu tenho, por exemplo, assim, né, um líder na minha empresa, como eu sei que ele está alinhado aqui, ou como eu desenvolvo, como que eu trago esse cara para o meu lado para ajudar no desenvolvimento da minha empresa. Boa. Primeira coisa é que você tem que ter processo dentro da tua empresa. Certo. Senão você chama todo mundo. Mas o que você vai fazer? Às vezes não tem nem funções definidas. Aí você vai chamar, você vai cuidando aí. Aí o cara não tem uma área definida, esse teu líder. Ele não tem uma descrição de cargo. E mais do que isso, você não tem descrições de cargo dos demais colaboradores. Então, todo mundo faz tudo e ninguém é responsável por nada. Sim. Primeira coisa é que ele tem uma descrição de cargo e as pessoas que ele lidera também têm uma descrição de cargo. E como é que ele vai avaliar a performance dessas pessoas? Avaliando através do que elas estão ali propostas a fazer, nas funções que estão definidas para elas, se elas estão fazendo isso bem feito. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que você tem que puxar um líder que seja pró-empresa. Então eu tenho vários exemplos de situações que eu passei em que o líder estava ali para meio que ser amigo da equipe, mas o cara, quando é bonzinho demais, a equipe não dá resultado. Sim. Quando ele não tem a coragem de falar o que tem que ser falado e cobrar diariamente os resultados, e ele quer só ser amigo, é porque ele não sabe direito o que ele está fazendo. Entendi. Então o teu líder ele tem que ser um cara corajoso, que seja pró-empresa, que seja humano, que coloque as pessoas em primeiro lugar, mas que ao mesmo tempo seja pró-empresa, que ao mesmo tempo ele esteja ali por um propósito de chegar nas metas das empresas. Legal. Todas as áreas da tua empresa tem que ter metas, não é só a área de vendas. Tá aí um outro erro das empresas. As áreas não têm metas, não tem. E o que são essas metas de uma área de RH, por exemplo? Quais são as metas de uma área de RH, por exemplo?
Estava falando dessa semana hoje com um empresário, que metas nós vamos colocar para a área de RH? Meta de reduzir o turnover, e o que não se mede não se gere. Qual foi o turnover do ano passado? Ah, não sei. Para eu definir uma meta, eu preciso saber onde eu estou, né? onde estou, para saber para onde eu vou. Então, se a meta de turnover do ano passado foi que 80% das pessoas saíram da minha empresa, eu quero reduzir esse número. A gente está falando justamente sobre isso, reter pessoas. Então eu vou colocar um líder da área de RH que se proponha a reduzir para 40% o turnover. Me corrija se eu estiver errado, mas parece que o Brasil é um campeão em turnover no mundo, né? Não, eu não estou ciente disso, mas eu vou pesquisar para trazer na próxima live. Estava vendo uma pesquisa esses tempos. Eu estava esses tempos atrás que a gente até conversou. Eu até mandei para você, falei, Marcelo, você viu isso aqui que eu mandei uma reportagem? Se eu não me engano, o Brasil é o país com o maior número de turnover no mundo. E o país de primeiro mundo, Estados Unidos, gira em torno, sei lá, de 15%, 20%. A gente é o dobro, triplo quase disso, né? Sim. Então a gente realmente passa... E como tem muito a ver com essa questão do líder, né? Com o líder, a maioria já foi identificada, identificado em pesquisa que a liderança direta é o maior índice de que as pessoas saem da empresa, né? Isso mesmo. E tem insatisfação dos colaboradores que eles saem. Então, o maior índice de turnover do teu negócio é o teu líder. É o teu líder. Então, é ele que gera isso, exatamente. né? Só dando uma complementação aí, isso também faz parte de RH. Também faz parte de RH, com porque, certeza. no caso, eu trabalhei numa empresa que o turnover dela era muito alto, mas muito alto mesmo. Tipo, mais de 100%, assim. Tipo, assim, tinha gente que durava 3 meses, 4 meses, 5 meses e estavam toda hora querendo gente para ocupar aquela vaga. Sim. Só que aquele negócio, não é que a pessoa não era boa, porque a pessoa era boa. Sim. Só que entra naquela situação, não ia de contra a cultura da empresa, ou às vezes é uma questão muito cultural, o Brasil, Isso aí, Paulo, é muito uma realidade das empresas, assim, sabe? As empresas, elas não têm um processo claro de contratação, né? Isso mesmo. Não tem um processo claro de desenvolvimento. Gostei de você, está contratado. E isso não é só em pequena empresa, né? Em grandes empresas também, né? Claro que em grandes empresas é maior o índice de retenção, né? Porque tem mais benefícios, e a gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Mas o pequeno empresário ali que sangra todo dia para pagar um funcionário, eu diria que a liderança tem que ser, muito melhor do que grandes empresas. Porque uma grande empresa, ela tem como segurar o funcionário por si só, né? Sim. Porque ela é uma empresa que paga benefícios melhores, ela tem um nome, um know-how, todo mundo gosta de falar, pô, eu trabalhei em determinada empresa multinacional, né? Agora, eu trabalhei na padaria do seu João. É diferente, não é verdade? Sim. Então, você tem que ter uma liderança que você seja capaz de reter essas pessoas com muito mais efetividade. Eu acho que você treinando muito bem o teu líder, você retém muito bem essas pessoas, né? Retém bem essas pessoas. A primeira forma de você diminuir o turnover, que a gente estava comentando, é contratando certo. Isso. É trazendo as pessoas certas, com o propósito certo, com a experiência correta. E como é que eu faço para saber se essa pessoa é certa? Eu tenho que ter a descrição de cargo. E como é que eu faço? O que eu faço com a descrição de cargo? Eu tenho que ter um líder, que a gente estava falando de liderança, que siga essa descrição de cargo. Verdade. E aí você falou uma coisa, que é ter um processo seletivo adequado, ou seja, que ele busque nesse processo seletivo essa descrição de cargo. Verdade. Né? E que ele faça as perguntas certas, que ele realmente... Tem muita gente que contrata de acordo com o seu humor, então tem que ter um método de contratação para poder identificar aquilo que você está buscando. As experiências, o comportamental, o profissional, eu sempre falo, é composto de 2 lados, o técnico e o comportamental. Já trabalhei com pessoas que tecnicamente eram extremamente capacitadas, mas que ninguém gostava de trabalhar com elas, porque elas tratavam mal. Porque como o cara era muito bom naquilo que ele fazia, ele era Deus. Sim. Então as pessoas não conseguiam se aproximar dele, não conseguiam perguntar para ele, não conseguiam aprender com ele e não conseguiam entender qual era o papel delas depois que ele terminasse tal coisa. Na verdade. Né? Então, nessa hora, a gente tinha uma pessoa que sozinha fazia muito, mas num grupo desagregava. Na verdade. Não, faz sentido, muito sentido. E autonomia, né? A gente dá espaço para esses líderes para que eles desenvolvam. Né? Eu acho que tem muito líder que não tem autonomia para tomar decisões. E é importante que ele tenha.
para tanto você reter o líder, mas para que você consiga multiplicar o teu negócio. Às vezes você não Quer dá dizer que tem empresário que é egocêntrico? Eu vou dar um exemplo para você. Tem empresário que não deixa você desligar ninguém. E às vezes você precisa desligar alguém para que você dê o comando, para que você tenha esse comando, e para que você seja respeitado e para que você passe uma mensagem. E, cara, é muito nítido, assim, às vezes a gente quer muito das pessoas, só que a gente não dá o poder da delegação para ela, né? Recursos, Não né? acredita que delegar é importante, né? Isso mesmo. E às vezes parte muito da confiança, né? Confiança. Às vezes eu comecei meu negócio, eu que criei, eu que fiz, eu que sei como que é, né? Só que chega um momento que aquilo que te trouxe até determinado ponto não vai te levar mais à frente, adiante. né? Mais adiante. Então, se você quer escalar um negócio, você precisa ter pessoas que sejam capazes de desenvolver o teu negócio. E a melhor forma é um líder com autonomia suficiente, né? Isso Se mesmo. você teve o trabalho de ter esse líder, desenvolveu esse, cara, você tem que acreditar que ele é capaz de fazer, né? Tem que acreditar. Senão você não vai escalar o teu negócio. E cada vez mais isso. O nosso desafio como empresário é delegar. E para poder delegar, começo com algumas pessoas. Claro. Aí contrato um primeiro líder. Aí eu vou crescer mais. Daqui a pouco eu vou ter uma equipe de líderes. E daqui a pouco eu não posso mais deixar com que todo mundo entre na minha sala. E que nem você falou, delegar não é delargar, né? Não é delargar. Eu vou delegar, mas eu tenho ferramentas que me ajudam a entender se ele está performando bem, né? Não é que você vai deixar de qualquer jeito, né? Mas você vai dar autonomia para que ele faça o processo, né? Para que ele execute aquilo e, por vezes, você vai medindo se aquilo está sendo bem executado, né? Exatamente, exatamente. É. O delargar, aliás, vamos tentar explicar um pouco mais do processo de delegação, que não é delargar, né? Uhum. Hoje a gente fez isso. Sim. O que a gente fez hoje? A gente chamou um gestor nosso da empresa, isso aconteceu aqui na Top Level, e a gente estava com uma pessoa da equipe que está com necessidade de desenvolvimento e a gente pediu para ele o seguinte: primeiro, você vai ter que mostrar como se faz. Então você vai pôr a mão na massa e mostrar como fazer. Depois você vai acompanhar a pessoa fazendo e dar o coach para ela e dar o feedback para ela do que ela está fazendo. E só depois, o terceiro passo da delegação é você olhar de longe. É você confiar, é você acompanhar à distância. E o quarto passo é você acompanhar por indicadores. Aí sim você vai ver por números, né, o que está acontecendo. Um diretor de uma empresa, ele já está no quarto passo. Ele está num passo de delegação que ele vai acompanhar por números a maioria das pessoas da empresa. Agora, um supervisor, ele vai ter que muitas vezes ensinar, colocar a mão na massa, liderar pelo exemplo e depois acompanhar e dando feedback, né, Gilson? Constante, né? Feedback diário ali, não tem sentido. Agora vamos falar, só evoluindo um pouco mais, sobre 3 outros passos que uma empresa precisa ter para desenvolver, para reter pessoas, que é desenvolvimento de carreira. Tem 3 passos aqui que eu queria falar ainda hoje. Que horas são? Agora são 8h11. A gente atrasou um pouco a live, pedimos desculpa, né? Mas vamos tentar ficar mais 20 minutos para tratar esses assuntos aí, para fechar essa 1 hora. Então, desenvolvimento e carreira, né, Gilson? Quem que é o principal responsável pela sua carreira? Em primeiro momento, é lógico que é o indivíduo, né? É o indivíduo. É a pessoa, né? É o indivíduo, com certeza. O principal responsável pelo meu desenvolvimento sou eu mesmo. Então eu preciso, para isso, buscar treinamento, buscar formação, buscar conhecimento e buscar uma alta performance dentro da empresa. Só que nós, como empresários, também precisamos pensar em criar oportunidades, senão a gente desmotiva a pessoa que está ali dando o seu melhor. Porque se eu tenho se eu contrato uma pessoa que gosta de se desenvolver, gosta de aprender, e na minha empresa não tem essa cultura, com certeza ele não vai ficar, né? Não vai Por ficar. exemplo, aqui uma das coisas que eu mais valorizo é essa questão. Porque eu sempre acho que a gente nunca contrata uma pessoa pronta, né? Não. Ainda mais no nível operacional, né, do negócio, né? Você contrata, você tenta não errar o máximo possível, né? Errar o mínimo possível no caso da contratação e vai desenvolvendo as pessoas no processo, né? Sim. E para isso é treinamento constante, né? Com treinamento constante, uma vez por semana, a cada 15 dias e vai treinando, né? E alinhado com uma pessoa que queira aprender, poxa, é o melhor dos mundos, né? Exatamente, isso. É isso, você ir mostrando para uma pessoa que quer aprender. Um dos valores que a gente coloca sempre, a gente falou dos valores, só puxando lá para o começo, é a humildade, é um dos valores. E outro valor que eu coloco às vezes nas empresas, que, claro que eu sempre peço para o dono e peço a concordância dele, é a capacidade de aprender.
Sim. E a capacidade de aprender não pode faltar. Então, dar oportunidades de crescimento. Como é que são essas oportunidades de crescimento? O crescimento de aprendizado, ou seja, eu vou desenvolver as pessoas, eu vou fazer um processo de treinamento dentro da empresa, mas também eu vou mostrar um caminho de carreira. Uma das ferramentas da consultoria, né, Gilson, é o MAP, Mapeamento Anual de Performance. E a gente começa falando nessa reunião de avaliação da pessoa, onde que ela tem que se desenvolver, qual é a nota que ela está tirando com a gente, mas no final da reunião, principalmente para as pessoas que estão performando bem, a gente coloca lá quais são os caminhos de carreira que você pode seguir aqui dentro. E mais do que isso, perguntamos para essa pessoa para que área que ela quer ir. Às vezes a pessoa não quer ir para a produção, mas ela quer ir para a área de marketing. O sonho dela é trabalhar na área de marketing. Ela está em vendas e quer finalmente chegar na área de marketing. Então a gente desenha quais são os desenvolvimentos que essa pessoa vai ter que ter aqui dentro para chegar na área de marketing. Então é mostrar um caminho de carreira e ajudar essa pessoa a se desenvolver dentro da empresa. Pouca gente faz isso, hein? Pouca gente pensa em fazer isso. Marcelão, e a questão, uma empresa pequena, como que ela trabalha essa questão? Aí que tá, uma empresa pequena, ela tem menos opções. Mas isso não quer dizer que ela não pode sinalizar um futuro para essa pessoa. Por exemplo, vou dar o nosso exemplo aqui. A gente tem uma pessoa aqui dentro da empresa que a gente acredita, a gente tem uma visão de crescimento, eu e você. A gente traçou uma meta de criar uma segunda top level e nós vamos criar essa segunda top level. E a gente sinalizou para essa pessoa, quando nós criarmos a segunda top level, a gente vai precisar de um gerente geral dessa segunda loja. Fizemos ou não fizemos? Então a gente deu uma perspectiva para essa pessoa, mesmo sem ter a função ainda. Mas por quê? Porque nós somos uma empresa que tem visão. Não, e eu estou perguntando isso aí com o intuito de provocação, né? Porque às vezes a pessoa, se você... Eu acho que todo empresário ele tem um sonho... Primeiro é sobreviver, né? Que a gente fala, nos 2 primeiros anos a grande maioria das empresas querem sobreviver. E mas não pode desistir, né? E chega um momento que você precisa crescer, né? Ou cresce ou morre, né? É verdade. Então, como empresário, você precisa crescer, né? E para você crescer, nada mais correto que você traga aquelas pessoas que estão em determinada área para outro tipo de área, assim, né? Que elas cresçam junto com você, né? Isso mesmo. Porque daí a tua empresa vai crescendo e as pessoas vão crescendo junto, né? É verdade. Então, se você fala, pô, minha empresa não tem como trazer uma pessoa para lá atrás, você não está acreditando no teu negócio, né? É verdade. E como empresário, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no teu negócio para que ele se desenvolva e as pessoas cresçam, né? Porque senão chega um momento que as pessoas... né, se estagnam, né? Ou seja, a gente tem que pensar como grande, a gente tem que se ver como uma empresa que cresce. Ou a empresa cresce ou ela morre. Ou diminui. Ou diminui. Não fica na mesma, né? Por quê? Exatamente. Porque vem o concorrente, né? Então a gente tem que sempre pensar em se desenvolver, a ter um negócio... Existe resposta certa sobre qual é o tamanho da minha empresa para eu ter sucesso? Vou te dar minha visão, tá? Não existe. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser um cara medíocre na minha empresa como empresário. Sim. Eu tenho que pensar em prestar... O que é ter uma visão de crescimento? É em prestar um serviço cada vez melhor. Tá, mas eu não cheguei a ser uma empresa de 100 pessoas. Isso não quer dizer que eu não tive sucesso. Claro. Mas eu montar uma empresa que durou 15, 20 anos e eu tive 15 funcionários, isso me tornou um empresário de sucesso, com certeza. Essa é a minha visão pessoal sobre um empresário. Um empresário que durou 15 anos com 15 pessoas é um empresário de sucesso. No Brasil, no Brasil, vamos falar do nosso... É um empresário sobrevivente que às vezes ele está ganhando o dinheiro dele e ele não quer crescer, foi uma opção dele. Ele não quis crescer, ele quis valorizar a família dele, o tempo dele, está tudo bem. Só que ele tem que pensar nos funcionários, né? Tem que pensar nos funcionários. Ou seja, também tem que pensar nos funcionários. Por exemplo, assim... E nos clientes, não dá para eu ter... chegar a minha empresa está lá há 15 anos, eu posso estar errado, mas é difícil você ter os colaboradores há 15 anos executando as mesmas coisas. Não, mas não chega. Não chega em 15 anos se você não fizer bem feito. Exatamente. Então a grande resposta é, chegou em 15 anos quer dizer que você aprendeu a fazer uma coisa bem feita. Exato. Porque se a gente precisa de dinheiro para a gente durar 15 anos, a gente tem que gerar uma real solução para o cliente. Então essa visão de trazer sempre o melhor para o cliente é o que faz uma empresa ser uma empresa de sucesso. Eu acredito. Mas eu acredito mais, eu respeito esse empresário que desistiu de crescer, mas eu acho que chega um momento que ele tem que fazer uma escolha, né? Porque senão ele vai se aposentar, né? É verdade. Então ele precisa fazer o negócio crescer e nada mais... E se ele
sei lá, desenvolve as pessoas para até mesmo para aquele chega um momento que ele fala assim, poxa, eu quero mais curtir a vida. Então, ele vai ter que desenvolver as pessoas, vai ter que colocar alguém no lugar dele, vai Pra ter que treinar delegar. as pessoas. Então, requer um índice de desenvolvimento das pessoas, né, para que as pessoas não se estabilizem no mesmo lugar sempre. Eu tenho um cliente que está exatamente nesse momento, Gilson. É. Eu não gosto de falar o nome dos clientes, mas eu gosto de trazer as situações. É um casal que já tem 30 anos de empresa que eles fundaram e que a empresa já tem muito sucesso. Mas é uma empresa de pequeno para médio porte. E qual que é o processo que nós estamos fazendo agora? De delegação para os líderes. Por quê? Porque eles já estão jogando a toalha, eles já têm seus 70 anos. Então chegou o momento de delegar para continuar o legado. E é esse momento. É essa questão de que não existe resposta certa. Poxa, eu tenho que morrer com o meu negócio nas mãos. Não, eles estão se aposentando. Mas a gente está num processo de delegação da liderança nesse momento. Faz sentido. Deve ter. Então, a gente falou sobre o terceiro ponto, que é dar uma oportunidade de carreira, mas também de capacitar a equipe, né? Qual que é o quarto ponto? Remuneração e benefícios. Minha opinião disso, remuneração e benefícios é o principal motivo que as pessoas ficam nas empresas? Na minha opinião, não. E nem nas pesquisas. Você trouxe um exemplo aqui, você falou, poxa, nas pesquisas... Tem uma o frase principal... que é assim, não te cortando, quem vem por dinheiro vai por dinheiro, né? É verdade. Né? É verdade, Então, porque vem sem propósito. exatamente. Né? E aí, essa pessoa que está lá só por remuneração, muitas vezes no primeiro vento mais forte, ela sai. Ou receber uma proposta melhor, né? Ou aconteceu alguma coisa, se o cara vem por dinheiro, o cara que tem por propósito, ele entende os valores da empresa e ele está disposto a crescer ali, porque realmente está bem engajado com o líder ali, ele está crescendo junto, né? Mas o cara que vem por dinheiro, qualquer proposta um pouquinho melhor, se o cara for mediano ou médio ali, ele vai embora. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, remuneração é essencial. Claro. E precisa ter uma boa remuneração e bons benefícios. Exato. Né? Eu vejo assim, qual é o bem mais precioso que nós temos, Gilson? Colaborador. Colaborador, com certeza, mas falando agora do lado pessoal. Pensando como um colaborador, né? Qual é o bem mais precioso que nós temos? É o tempo. Então eu preciso ter qualidade de vida no meu trabalho. Só que ao mesmo tempo, eu preciso ter uma boa remuneração. Isso vem logo depois. Sim. Então o que faz diferença principalmente em funções de base? Por exemplo, eu tenho um cliente que é indústria e que ele me fala assim, qualquer R$100 o peão da minha empresa sai e vai para o concorrente. Eu estava pensando, o ativo mais importante da nossa empresa é o colaborador, né? Mas realmente o bem mais importante é o tempo, né? Exatamente, quando a gente é colaborador, a gente pensa dessa forma, né? Então, assim, só que de qualquer maneira, a remuneração é importante e eu preciso pensar em gerar muitas vezes um pacote de benefícios atrativo. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que saiu da empresa, apesar da empresa pagar bem, porque ela não tinha plano de saúde. E era uma pessoa valiosa para a empresa. E a empresa pagava bem, só que para ela, que já tinha 65 anos, o plano de saúde era essencial. Então ela recebeu uma proposta de um concorrente, da empresa, na verdade não era nenhum concorrente, era a ex-empresa que ela trabalhava. Chamou ela de volta, porque era uma boa profissional, e falou, aqui eu tenho um plano de saúde. Para ganhar basicamente a mesma coisa, mas tem o benefício do plano de saúde. Pelo benefício do plano de saúde. E as pessoas hoje em dia são muito apegadas, principalmente em funções de base, ao pacote de benefícios. Né? Quanto que é o vale alimentação, quanto que é o vale refeição. Só que vale a pena você investir nisso. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem um vale alimentação altíssimo, porque ele percebeu que as pessoas vão investir através do vale alimentação em coisas que são importantes, que são a alimentação, que é a qualidade de vida. Ao invés de dar uma altíssima remuneração, ela preferiu investir um pouco mais, menos remuneração de salário e mais em vale alimentação para que as pessoas não comprem muito bebida alcoólica, não invistam demais em parcela disso, parcela daquilo, mas sim invistam numa boa alimentação. Interessante isso, né? Faz sentido. E quando a gente fala assim que a remuneração não é mais importante, não é que você não tem que pagar um salário digno, né? Pelo contrário. Tem que pagar. A gente tem que, aqui no meu negócio, eu costumo dizer, eu valorizo muito isso. A gente paga, não gosto de falar... Acima da média de mercado. Acima da média do mercado. A top level paga acima da média de mercado. Eu faço questão de falar. E a gente, além de pagar acima da média do mercado, a gente valoriza esses benefícios, né? Isso mesmo. Para os colaboradores, que é a questão de se alimentar legal, de fazer... E são desde o cargo mais operacional até os cargos mais, né, mais de técnico. E sabe uma coisa que é muito legal que a gente faz aqui e que eu posso dizer que pode ser visto como um benefício? É o banco de horas.
é liberar um funcionário, às vezes, uma semana de Natal e Ano Novo, sem descontar isso das férias. Sim. Isso é um benefício sensacional, que faz toda a diferença. Ou seja, ou melhor, um funcionário que está batendo meta, liberar ele numa quinta e sexta-feira para ele emendar uma praia. Sim. Poxa vida, cara. Tem muita empresa que pensa assim e isso retém, porque isso é qualidade direta de vida. Eu poder ficar 4 dias numa praia porque eu fiz a lição de casa, porque eu bati minha meta. E tem empresa que não faz isso. O cara eu sempre valorizo assim, como o meu principal valor aqui no negócio é o resultado, né? Sim. Eu valorizo muito isso. E orientação para resultado. E quando a pessoa me dá um resultado, eu sou muito correto quanto a isso, assim, sabe? A gente valoriza. E vai além, né? Exatamente, porque eu acho que quem me ajudou a crescer, ele é muito digno daquilo que ele fez, que ele mereceu, né? Que ele fez, aconteceu ali no negócio. Combinou, fez, a gente dá os benefícios que é fundamental para que ele se desenvolva. Isso mesmo. E assim, além dos benefícios, Gilson, a gente falou de remuneração e benefício. O que é remuneração? Remuneração é principalmente você ter um plano de cargos e salários dentro da tua empresa, mesmo que seja uma empresa de pequeno porte. Sim. O que é um plano de cargos e salários? Vamos tentar simplificar e desmistificar. Não é tão difícil. Não é uma coisa de outro mundo. É você definir quais são os cargos da tua empresa e quanto que cada um remunera. Ou seja, eu já trabalhei em empresa que um gerente comercial ganhava 2 mil e o outro que fazia a mesma função ganhava 10 mil. 10 mil, gente, é tipo time de futebol, que um jogador de futebol chega pro outro e fala assim, bom, com o teu salário eu pago o meu café da manhã. Então gera um nível de injustiça muito grande, né? Não estou falando que o time de futebol está errado, cada um tem sua metodologia, mas numa empresa você não pode ter uma disparidade tão grande, né? Um gerente que ganha 5 vezes mais que o outro. É verdade. Por exemplo... O salário vira meio que... fica uma coisa muito... por escolha, não? Por preferência. Por preferência, não porque aquela vaga é daquele salário. Isso mesmo. E daí você não consegue ver, poxa, como é que eu faço para crescer nessa empresa? Aí começa a entrar dentro daquela política de puxa-saquismo, de quem se dá melhor com o dono. Mas espera aí, agora a gente tem uma empresa que tem plano de cargos e salários porque ela tem descrição de cargo. Sim. Como ela tem as descrições de cargo, ali na descrição de cargo diz como que ela vai fazer para ter uma boa performance. E no plano de cargos e salários, ela consegue almejar qual é o próximo cargo que ela vai chegar. Por quê? Porque a gente falou de uma outra coisa também chamada plano de carreira. Então, na hora do feedback, que a gente também falou, a gente mostrou como é que ele tem que performar bem para que ele chegue na próxima função. E qual é a próxima função? Quanto remunera? A gente não pode falar exatamente qual é o salário da próxima função, mas uma das coisas que tem dentro do plano de cargos e salários são os grades. Então, por exemplo, trabalhei numa empresa, essa mesma empresa que vendia cigarro, eu aprendi demais com esses caras, porque eles eram muito bons. Então, eles mostravam lá que um diretor era grade 12, 13, 14, enquanto que um supervisor era grade 5, enquanto que um analista era grade 3. Poxa, eu sou grade 3, sou analista, eu quero chegar num grade 5. Eu não sei exatamente quanto que ganha um supervisor, mas eu sei que é um grade 5. Então, deve estar em torno de um salário tal. Ou seja, de alguma forma ela encontrou que não expunha o salário das pessoas, mas que mostrava que um supervisor ganhava entre tanto e tanto. Você não pode expor um funcionário e falar, fulano ganha 5.337. Isso é expor as pessoas. Mas você pode falar que um supervisor ganha entre 5 e 7 mil. E é lá que a gente quer te levar. Só que para você chegar lá, você tem que fazer isso, isso, isso. E tem que se desenvolver. E como a gente trabalha aqui, no nosso negócio aqui, como a gente paga um salário legal, eu considero um salário legal base, mas a gente também valoriza muito a comissão, né? Que é onde que se diferencia, né? Que é onde que faz diferença daquela pessoa que performa melhor, né? Porque a gente trabalha com meritocracia, né? Então, é um salário bom, mas o que faz diferença realmente é a renda variável, né? Isso, e a variável ali proporciona para ele a escala muito melhor do que aquela pessoa que tem um salário básico. E a pessoa que está naquele processo de desenvolvimento entende, fulano de tal está ganhando muito mais do que eu, mas ele sabe, porque ele performou melhor. Eu quero alcançar essa performance aqui. Então ele vai tenta se desenvolver para atingir essa performance, né? É verdade, é verdade. E você falou do quinto ponto já, e foi muito bem-vindo.
em função do nosso timing aqui, que é reconhecimento e valorização. Automaticamente você chegou nesse assunto porque uma coisa leva a outra. Sim. Então, quando a gente não reconhece o bom colaborador, a gente desmotiva esse bom colaborador e fortalece aquele que está trabalhando de qualquer jeito. Passa uma mensagem de que a gente pode fazer de qualquer jeito porque aqui ninguém olha. E isso está diretamente relacionado ao teu líder. Então, assim, valorize habilidades e reconheça as pessoas. Como é que é reconhecer pessoas? Você falou, através da variável. Então, na área de vendas é a área mais fácil que a gente tem de reconhecer as pessoas através de uma remuneração variável. Mas é só na área de vendas que a gente pode dar uma remuneração variável para as pessoas? Não é só lá. A gente pode criar em outras áreas outros mecanismos, como, por exemplo, gratificação. Sim. Né? Então, por exemplo, os padeiros de um cliente meu recebiam muita gratificação por não chegar atrasado, por não ter excesso de faltas, mas também por um número. Lembra que eu tinha comentado que toda área tem que ter metas? Sim. Poxa, a gente colocava uma meta de produção para eles. Uma meta de quantidade de quantos pães eu tenho que fazer por dia. Ah, tem que fazer 200 pães por dia esse padeiro aqui. Esse tipo de pão tem que... Poxa, ele fez isso, então vai ter gratificação. É uma forma de você reconhecer o bom trabalho, né? E de você motivar o bom colaborador. Eu acho que sim, todas as áreas têm que ter meta e metas claras, né? Sim. E daí a venda é fácil, né? Venda, ou compra, aí você sabe, ó, comprei tanto, eu atingi tanto, o meu benefício é tanto, minha remuneração variável é tanto. O RH é um pouco diferente, você tem que pensar como que você vai fazer a performance dele, mas dá para, combina como que vai ser, sei lá, diminuir a redução do turnover, reduzir o desenvolvimento de treinamento, todas as áreas têm metas e atingir essas metas, então vamos vai pegar ter uma gratificação. Isso mesmo, vamos pegar a área de RH agora, você falou de redução de a meta de... Vamos pegar um outro exemplo, a gente já falou de meta de redução de turnover. Uma outra meta de RH que é interessante, horas de treinamento dos líderes e dos funcionários. Sim. Poxa, mas isso não depende só do RH? É verdade, mas é uma meta indireta. Quando o RH incentiva as áreas a fazerem treinamento, aos líderes a criarem horas de treinamento para os seus colaboradores, isso acaba acontecendo. Então é uma responsabilidade indireta. Poxa, então o ano passado a gente teve só 200 horas de treinamento dos colaboradores. Vamos aumentar isso para 500 horas? É através do RH estratégico que isso acontece, né, Gilson? Total. E aí a gente tem que reconhecer as pessoas do RH que propiciaram para que esse ambiente de treinamento acontecesse, né? Então é isso, né, Gilson? A gente falou, só fazendo uma recapitulação, né? A gente falou sobre cultura e clima, né? Tratar bem as pessoas e criar um clima agradável e com propósito para as pessoas. A gente falou sobre criar bons líderes e ter um bom processo de gestão para eles. A gente falou sobre desenvolvimento de profissionais e carreira, né? Trazer a carreira para os profissionais, dar essa opção para eles. A gente falou sobre remuneração e benefícios, e aí entrou plano de carreira, entrou salário, entrou benefício, que tipo de benefício que pode ter, né? E finalmente a gente falou sobre reconhecer as pessoas, né? Elogiar, pequenas gratificações, até grandes gratificações. Poxa, para uma área de vendas, a gente tem que ter, na minha opinião, mais de 100%, mais de 50% do vendedor tem que ser sobre variável. Ah, mais. Eu tive um cliente que a gente, na época, logo que eu peguei ele, só para fechar esse assunto, ele pagava 100% do salário do vendedor como salário fixo. E pior que isso, ele contratou todo mundo como trabalho híbrido. Na verdade, 100%, ele não precisava, o vendedor não precisava vir na empresa. Sabe o que acabou acontecendo? E pior que isso, ele fez todo mundo como MEI. E isso fazia com que o cara... Juro, cara, foi tudo ao contrário. Isso fazia com que ele vendesse outras coisas porque o 100% do salário dele por essa empresa estava garantido. E daí ninguém batia a meta. Ninguém batia a meta. Primeira coisa que a gente fez foi converter todo mundo para CLT. E segunda coisa foi acabar com o trabalho híbrido. Vou dar 3 exemplos, eu até tinha esquecido de falar, mas vou trazer aqui. 3 exemplos de empresas que acabaram com o trabalho remoto. Apple, Amazon e Tesla. No caso da Apple, ela ainda está com o trabalho híbrido, mas é 3x2. 3 dias dentro da empresa e 2 dias em casa. Porque é uma empresa muito evoluída, vamos dizer. Mas Tesla... É que não tem como você desenvolver cultura com a pessoa em casa de pantufa, né? Não desenvolve cultura dessa forma, né? E parece muita coisa, né, Marcelo? Mas eu te garanto que é muito mais trabalhoso.
Pode acreditar, dos maiores, digamos que que a gente já falou algumas vezes, que é a questão de gestão de risco, e aqui tem muito a ver, quem contrata errado, tem muito problema de turnover, tem muito problema de ação trabalhista. Verdade. E não escalar a empresa, né? E não duplica o seu lucro, né? Opa, a bateria está acabando aqui, mas dá tempo de mostrar aqui, né? Dobramos o seu lucro em um ano. Como é que a gente dobra o lucro de uma empresa em um ano, né, Gilson? Sim. Essa é a nossa proposta. Uma das ferramentas é o colaborador, né? É o colaborador, São colaboradores, é né? retendo pessoas, é não gastando com treinamento, Exatamente. é não gastando com demissões, né? Não gastando com processos trabalhistas. Sim. Então é uma forma importante de duplicar o lucro. Boa. Isso aí. Fechamos, né? É isso aí. Boa. Mais uma, né? Nos vemos na próxima quarta-feira às 19 horas. Sempre.